Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para darmos continuidade às nossas aulas de português, tá ok? E hoje eu gostaria de convidar a vocês a abrirem a apostila na página 44. Ok? Na página 44, apenas para que nós possamos relembrar, na aula da semana passada, nós tivemos uma aula acerca do estudo dos numerais. E na nossa última aula nós tivemos uma aula acerca do estudo das preposições, né? E hoje nós estaremos estudando acerca das conjunções, né? O estudo das conjunções, tá certo? Uma outra classe gramatical muito importante que nós utilizamos muito no nosso dia a dia, tá certo? Então eu gostaria de convidar vocês a abrirem a apostila na página 44. Eu sou o professor Samuel, professor de português, e vamos dar prosseguimento aos nossos estudos com as nossas aulas virtuais, tá ok? Vamos lá, pessoal, vamos acompanhar comigo aí, tá bom? Conjunção são palavras invariáveis que unem termos de uma oração ou unem orações. Vamos lembrar o que eu falei na nossa aula passada, tá? Nossa aula passada foi a aula acerca das preposições. Nessa aula acerca das preposições, eu falei de duas particularidades que elas têm. Quais são? Aqui nós temos as nossas preposições e aqui nós temos as nossas conjunções. Ambas têm um único sentido gramatical, que é estabelecer ligações, certo? Fazem ligações. Só que o que acontece? Essas ligações, elas são diferentes. Por que, Samuel? Porque as preposições fazem as ligações dos substantivos, tá ok? Preto e branco, azul e amarelo, João e Maria, tá certo? Esse E, utilizado como exemplo nesses últimos exemplos que eu falei aqui, eles têm o emprego de preposição, tá certo? Eles estão fazendo a união dos substantivos, diferente das conjunções que nós utilizamos para fazer as ligações entre os termos de uma oração ou propriamente as orações, tá ok? Então vamos lá. Preposição une os substantivos, ou seja, as palavras. Conjunções, como o nome já fala, conjunção, conjunto de oração. Unem os termos da oração ou as orações, tá ok? As orações podem relacionar, tá certo? Aqui, ó, nós utilizamos, podem relacionar tendo o mesmo valor sintático, certo? Ou seja, tem o mesmo emprego gramatical, tem o mesmo valor sintático, orações sintáticas equivalentes. O que é a oração sintática equivalente? É que a sua estrutura gramatical ela é exatamente replicada na outra oração. Ou seja, digamos que na minha primeira oração eu tenho artigo, verbo, adjetivo, complemento. A outra frase eu vou ter artigo, verbo, as mesmas estruturas que tem a minha primeira oração, a minha segunda oração também vai ter que ter, tá certo? Tem que ter o mesmo valor sintático ou sintática equivalente, que essa, tá, é o tipo de oração que nós chamamos de oração coordenada, tá certo? As orações coordenadas, elas têm o mesmo valor sintático ou elas são equivalentes sintaticamente, tá certo? Esse é o primeiro exemplo, não podemos esquecer, tá certo? São as orações coordenadas. E o outro modo que nós temos é relacionar uma oração com outra, que nela desempenha função sintática, ou seja, elas não são replicáveis, elas não são iguais, elas não são idênticas, tá certo? Elas não trabalham com nenhuma dessas características, elas apenas fazem a relação de uma oração com a outra, certo? Desempenhando simplesmente a função sintática. Qual é a função sintática? Ela pode ter advérbio, verbo, adjetivo,
pode ter objeto transitivo direto, objeto transitivo indireto, pode ter, sei lá, qualquer tipo de função gramatical, tá certo? A essa classificação nós teremos o nome de uma oração principal, que vai ser a minha primeira oração, e eu tenho uma oração subordinada. Por que essa oração subordinada? Porque essa oração aqui, ó, ela automaticamente vai estar subordinada à minha oração principal, tá certo? Para que essa minha oração aqui, ó, para que ela tenha sentido, eu necessariamente vou precisar de algo que seja dependente dela, para que ela possa expressar a sua função principal. Tá ok? É mais ou menos assim. Digamos que necessariamente, vamos utilizar aqui um exemplo do nosso dia a dia. Necessariamente quando você chega de manhã, que você acorda, que vai atrás de tomar café, por exemplo, eu vou tomar um cafezinho com um pãozinho. Tá certo? É como se precisasse de um para o outro poder existir, tá certo? Então, são chamadas de concorrentes, tá certo? Relacionar uma oração com outra que nela desempenha uma função sintática, eu necessito de uma oração principal e de uma oração subordinada, quando eu tenho o mesmo valor sintático, ou elas são equivalentes sintaticamente, são as orações coordenadas, tá certo? Vamos aqui as classificações. As conjunções são primeiramente classificadas em coordenativas e subordinativas, de acordo com o tipo de relação que estabelecem. Pronto. Então tem que ver qual é o tipo de relação que ela vai estabelecer, para nessa oração que ela vai estabelecer, pessoal, a gente poder fazer a classificação correta dela. Tá certo? Nós vamos entender e conhecer um pouquinho melhor elas aqui agora. Só um minuto. Beleza? Vamos lá. As conjunções coordenativas ligam termos ou orações sintaticamente equivalentes. Beleza, nós já falamos. As conjunções, por exemplo, coordenativas, elas ligam termos ou orações, certo? De acordo com a sua equivalência. Beleza, então vamos lá, para que nós possamos entender aqui na prática. Vamos lá. Vou pausar aqui um pouco o vídeo, pessoal, só para termos um pouco de tempo. Pronto, pessoal, voltamos. Consegui escrever aqui para poder adiantar um pouco o tempo para nós, tá certo? Para que nós possamos entender, pessoal, existem esses dois tipos de conjunções, certo? Existem as conjunções coordenativas, tá certo? Quando nós falamos em conjunções coordenativas, né, automaticamente a gente lembra de orações coordenadas. Ok? Quando nós lembramos de orações coordenadas, nós lembramos que automaticamente elas têm que ser sintaticamente equivalentes, tá certo? Então vamos lá. As conjunções coordenativas, né, que elas são coordenadas, elas seguem um protocolo, tá certo? São termos ou orações. Termos ou orações, pessoal, sintaticamente equivalentes, ou seja, iguais. Ou elas possuem a mesma estrutura gramatical, tá certo? Ou elas possuem os mesmos membros classificatórios gramaticais, a mesma coisa, tá certo? E as nossas conjunções subordinativas, elas ligam uma oração à outra, que nela desempenham uma função sintática. Em outras palavras, ligam uma oração principal, a outra forma que nós falamos, né?
a uma outra oração que lhe é subordinada. Tá certo? Pessoal, na aula que vem nós iremos explanar as classificações, tá certo? Vamos apenas classificar. Vamos dizer com todas as suas particularidades quais são as classificações das conjunções, tá certo? As conjunções aditivas, adversativas, então nós iremos conhecer todas, tá bom? Eu gostaria, pessoal, que vocês fizessem apenas a primeira questão, tá certo? Apenas a primeira questão da página 45, tá certo? Apenas a primeira questão. Que é para que vocês possam definir o que é conjunção. Tá ok? Além dessa primeira questão, eu quero que vocês peguem no caderno de vocês, tá certo? Isso que nós estamos estudando e possam escrever a definição das conjunções coordenativas e das conjunções subordinativas, tá certo? Eu espero que vocês possam fazer isso aí. Tá bom, pessoal? Nos encontramos na próxima aula, tá? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Até mais, pessoal!